Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de juntos podermos meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. E eu creio que o Senhor tem muito a nos dirigir e guiar nesta oportunidade através desta palavra, porque Ele tem muito para falar conosco. Eu te convido a meditar na palavra do Senhor no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 23, e o versículo 24, a seguir. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus, hipócritas, sois semelhante aos sepulcros caiados, que realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Que palavra tremenda essa que nós lemos. O próprio Senhor Jesus exortando os fariseus, os mestres da lei, pela sua hipocrisia, pela sua imoralidade, pelo seu sentimento vão em mostrar, exteriormente uma limpeza, sendo que o seu interior estava sujo, impuro, indigno. Jesus ainda disse: condutores cegos, que coais o mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de roubo e imoralidade. Então os fariseus, eles se preocupavam com as leis de Moisés e queriam seguir no extremismo para mostrar uma santidade que era apenas hipocrisia e não pureza realmente, e nem santidade realmente. Se mostrando limpo, fazendo uma limpeza, mas o seu interior sujo, imundo. Jesus ainda diz: ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Então, por fora, tudo muito lindo, tudo muito limpinho, tudo muito maravilhoso. Mas por dentro estava a maior sujeira, a maior imundícia. Assim também vós, exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia, de iniquidade. Então Jesus condenou a hipocrisia dos fariseus, dos escribas. E Jesus disse que, como condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. E esse será o nosso tema nessa oportunidade: coar um mosquito e engolir um camelo. Você quer vir aprender comigo a palavra de Deus? Você quer meditar juntamente comigo na palavra do Senhor? Então vamos juntos, em nome de Jesus Cristo. Engolir um camelo é uma metáfora, né?
O mosquito é o menor animal citado como imundo na Bíblia, na cadeia alimentar. Então, Jesus disse: coaram um mosquito e engoliram um camelo. O mosquito era o menor animal descrito na cadeia alimentar. Menor animal impuro. E o camelo era o maior animal descrito na cadeia alimentar na Bíblia, em Levítico e em Deuteronômio como impuro. Então Jesus usou o menor e o maior para fazer essa metáfora, né? Então o mosquito, o menor animal, está lá em Levítico 11:20. Todo inseto que voa e anda sobre 4 pés será para vós abominação. E o camelo, o maior animal na cadeia alimentar proibida, né, que era imundo, está em Levítico 11, versículo 4. Mas dos que ruminam e têm a unha fendida não comereis. O camelo que rumina, mas não tem as unhas fendidas, esse vos será imundo. Então, os fariseus, eles, na sua grande hipocrisia, eles queriam denotar, mostrar para todos uma santidade que na realidade era hipocrisia, não era verdade. Era somente demonstração. Os fariseus tinham o costume de coar a água que tomavam para si. Supostamente tivesse caído algum mosquito, eles não bebessem, engolissem o mosquito, porque o mosquito era impuro. Então, o que eles faziam? Eles iam tomar a água, aí eles coavam. Tinha o lugar para coar a água, para poder tomar, porque se tivesse um mosquito, o mosquito ia ficar em cima e a água ia sair embaixo limpa, porque na hipocrisia deles, eles queriam dizer que eles eram limpos e que eles não iriam se contaminar com o mosquito. Muita contaminação, contaminar com mosquito. Então eles coavam e demonstrava aquela santidade. Jesus disse: como vocês são hipócritas, vocês até coam a água para não tomar um mosquito, mas vocês engolem o camelo, que é o pior, que é o maior, que é o grandão, né? Já pensou? Então, nessa metáfora, Jesus quer dizer assim, muitas das vezes as pessoas fazem questão de coisas mínimas, de coisas que não tem nada que ver, de coisas que ele facilmente pode se livrar daquilo. E ele aceita coisas piores, coisas maiores. Porque os fariseus, na sua grande santidade, eles preservavam e demonstrando muita limpeza. Jesus aqui não está apoiando a sujeira. Jesus não está dizendo que não pode ser limpo, que não tem que ter cuidados com a limpeza, com a saúde. Sim, é necessário. Muitas coisas da nossa vida é necessário. A limpeza, é necessário os cuidados. Jesus se referia à hipocrisia deles querer coar um mosquito, uma coisa mínima. E eles engoliam outras coisas terríveis, que era carne, carnalidade, que era as piores abominações, imundícies que estavam no interior do coração deles. Então, por isso que Jesus disse: vocês são hipócritas. Quer mostrar para os homens uma santidade que no interior de vocês não existe. Dentro de vocês não tem essa santidade. Isso é só hipocrisia. Jesus, com essa metáfora, não quer dizer que nós não temos necessidade de santificar a nossa vida. Sim, temos necessidade de santificar a nossa vida. Temos necessidade de ser limpo. Temos necessidade de ter higiene. Mas não ser hipócrita.
de querer dizer que as coisas mínimas, até os mínimos detalhes, aqui Jesus estava advertindo, porque eles eram extremistas, no mínimo dos mínimos dos mínimos, mas engolia coisas tão grandes, aceitavam coisas que jamais o Senhor apoiaria. E eles eram tão severos nas leis de Moisés, como dar o dízimo até da hortelã. Eles contavam até os talinhos da hortelã para dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciavam o principal da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Jesus disse: fazei essas coisas sem omitir as outras. Tem pessoa que vai no extremo, ou no extremo de ser que nem os fariseus, não pode engolir um mosquitinho, faz conta de uma coisinha de nada, né? Ou vai no extremo de engolir o camelo, que é coisa tão grande. Então, nós com o Senhor, nós temos que ter uma temperança, nem de mais e nem de menos. Tem que ter uma normalidade, né? E eles queriam mostrar uma tal santidade. Eles contavam até as folhinhas da hortelã, do endro, do cominho, para dizer que era dizimista fiel, que fazia tudo certinho, não podia nem por um acidente engolir um mosquito. Eles tinham que coar a água para que se de repente pudesse acontecer alguma coisa, eles não viessem se tornar impuros. E não é que eles estavam com higiene, eles estavam com hipocrisia. Na verdade, eles achavam-se superior a todo mundo. Achavam que os demais eram sujos, que os demais eram impuros e que eles eram limpos. Eles achavam que eles que poderiam dar as leis, porque eles guardavam, eles preservavam a lei de Moisés. Então eles achavam que eles eram superior do que todos e que eles poderiam falar e as pessoas tinham que obedecer, e tudo que eles faziam era na plena santidade. Sendo que várias vezes o Senhor confrontou os fariseus pela sua hipocrisia, por querer se mostrar para os outros que é uma coisa, como aquele homem publicano e o fariseu. O publicano entrou no templo e batia no peito e pedia misericórdia. E o fariseu, ele falava: Senhor, graças te dou, porque não sou como esses. Eu dou o dízimo, eu jejuo quantas vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo. Então, Jesus, ele disse: quem que alcançou misericórdia? Quem alcançou misericórdia foi o publicano que batia no peito e nem olhava para o céu. Ele abaixava a sua cabeça e sentia o seu pecado. Então não adianta nada a pessoa querer ser santarrão só para mostrar para os outros que ele é santarrão. Jesus, ele ordena que nós o sirvamos com sinceridade, com santidade sim, mas com fidelidade, com fidelidade no nosso coração, não apenas a aparência, porque tem pessoas que ele vive de aparência, ele parece que é um santo dos altares, quando vai ver é uma pessoa perversa, é uma pessoa que está envolvida na pedofilia, que está envolvida na prostituição, que está envolvido no roubo, que está envolvido em tantas coisas horrorosas, como Jesus mesmo disse, que muitos deles não olhava pelos órfãos, nem pela viúva, mas saqueavam as suas casas, tiravam tudo o que eles tinham, com pretextas orações, roubavam, tiravam, enganavam, e queriam dizer que eram santos. Eles eram santos, eles eram o dono da lei, porque eles guardavam a lei de Moisés. Então o céu era só deles, a pureza era só deles, só eles eram santos e todos os demais eram os contaminados. Por isso que Jesus, ele disse que eles eram cegos, cegos, e eles agiam como que coando um mosquito e engolindo um camelo.
Você quer meditar nessa palavra? Vamos meditar então, em nome do Senhor. Gênesis, capítulo 38, versículo 24 a 26. Passados cerca de 3 meses, foram dizer a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a para fora e seja queimada. Enquanto ela era tirada para fora, mandou dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas eu concebi. E disse mais: reconhece de quem esse selo com o cordão e esse cajado. Reconheceu Judá e disse: mais justa é ela do que eu, porque não a dei a meu filho Selá, e nunca mais a conheceu. Que bela hipocrisia de Judá. Judá, quando ficou sabendo que Tamar estava grávida, ele disse: de maneira nenhuma, ela vai sujar o nome da minha família, dos meus filhos. Ela é uma adúltera, ela vai ter que ser queimada. Traga ela para fora e vamos dar fim à sua vida, porque ela é uma adúltera. Ela tem que ser tirada para fora e ela tem que ser queimada. Que egoísmo, que hipocrisia. E todo mundo, vamos buscar Tamar para matar Tamar. Quando vão buscar Tamar, Tamar chega diante de Judá e fala: reconhece, meu sogro, de quem é este cajado, de quem é este selo e de quem é esse cordão. Quando ele olhou o selo de Judá, ele reconheceu que era dele. Ela disse: é de quem pertence, este selo, esse cajado e esse cordão, é de quem eu concebi. O pai da criança é o dono desse selo. E quem que era o dono do selo? Quem que era? O Judá. Imagine a cara dele, grande como que não ficou. Porque até o momento ele está falando: mata, mata, mata Tamar, tem que matar, tem que morrer. Ela tem que morrer porque ela não presta, ela adulterou, ela fez isso, ela fez aquilo. E o beleza? Não foi ele que fez a criança nela? Só que como ninguém sabia, ele achou que, aí ele agir na justiça, na lei, a lei de Moisés manda, como se diz? A lei de Moisés manda que seja queimada. A lei de Moisés, a lei de Moisés. E ele estava achando que é o hipócrita. Quantas pessoas são assim? É tão fácil pegar o dedão e apontar na cara do outro assim, esquecer dos seus próprios erros. Que vergonha para ajudar. Sendo um homem, um homem da família que era, com a promessa que tinha, com a bênção de Deus que tinha na vida dele, e foi ele que prostituiu. Foi ele que se deitou com Tamar. Tamar, ela fez aquilo porque ele não quis dar o seu filho Selá. Tamar foi mulher de Er e de Enon, os 2 filhos de Judá. E depois ela ficou prometida para Selá. Selá ainda era novo. Selá cresceu e Judá não quis dar como filho para ela. Então o que ela fez? Ela se vestiu de prostituta, tampou o seu rosto e foi se deitar com Judá. E Judá quis. Ele aceitou, ele quis. Ele não sabia que era Tamar. Mas ele fez. Então ele também tinha que ser queimado? Agora muda as coisas. Depois que ela mostrou que era ele, aí ele fechou a boca. Então tem tantas pessoas que têm a boca aberta para falar dos outros, mas não vê o seu próprio erro. Tem gente que faz coisas muito pior do que o outro. Às vezes alguém vê alguém que caiu, alguém que está fracassado, alguém que deu algum deslize, já vai logo matar de uma vez. Já quer que mata. Não, tem que morrer, tem que morrer. Mas e você? Tem visto os seus pecados, as suas falhas que você tem feito? Nós, muitas das vezes, somos assim, irmão.
A Bíblia fala que muitas das vezes nós olha o argueiro que está no olho do outro e não vê a trave que está na frente dos nossos olhos. Porque os nossos pecados para nós não é nada. Mas nós ficamos, né? Ai, vamos julgar aquele, vamos julgar aquela. E assim foi Tamar, né? Então, coando um mosquito e engolindo um camelo. Porque, na verdade, ele fez com ela, aquela criança. Né? E ele queria matar ela porque ela estava grávida. Então, que hipocrisia. Que hipocrisia, irmão, nós vivemos num mundo de hipócritas, de hipocrisia. Pessoas que dizem que guarda fé, pessoas que dizem que tem santificação, pessoas que dizem que teme a Deus, mas odeia seu irmão, não suporta olhar para a cara do seu irmão, é inimigo do seu irmão. Então que evangelho é esse? É hipocrisia. Tá coando mosquitinho, ai, sou santo do santo, tem que coar o mosquito para mim não engolir coisa impura. E tá com o estômago cheio de carne de camelo, coisa pesada, coisa grossa, coisa suja. Números capítulo 11, versículo 11 a 23. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? Por que não achei graça aos teus olhos, visto que puseste sobre mim o encargo de todo este povo? Concebi eu porventura todo este povo? Gerei-o para que me dissesse: levo em teus braços, como a ama leva a criança no colo, a terra que juraste a seus pais? Onde conseguiria eu carne para dar a todo esse povo? Contra mim choram, dizendo: dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar todo esse povo, é muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço, se tem achado graça aos seus olhos. E não me deixe ver a minha própria ruína. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, que sabem serem líderes e supervisores do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei, ali falarei contigo e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo, para que tu não leves sozinho. Dirás ao povo: consagrai-vos em preparação para amanhã, quando comereis carne. O Senhor vos ouviu quando choraste, dizendo: quem nos dará carne a comer? Bem nos ia no Egito. Pelo que o Senhor vos dará carne, comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas um mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até vos enfastiardes dela, porque rejeitaste ao Senhor que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: por que saímos do Egito? Disse Moisés: 600.000 homens de pé esse povo, no meio do qual estou. E tu dizes: darei ele carne, e comerão um mês inteiro? Haverá para eles rebanhos de ovelhas e vacas que lhe bastem? Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Respondeu o Senhor a Moisés: estaria limitado o poder do Senhor? Agora mesmo verá a minha palavra, que se cumpre ou não. Que coisa tremenda, né, irmãos? Que coisa tremenda. A palavra de Deus nos diz que o povo começou a pedir carne. Carne. Estava enfastiado do maná. Não queria saber mais do maná, eles queriam carne. Eles estavam com saudade da carne que supostamente eles diziam que comia no Egito. E eles queriam carne. Eles começaram a se levantar e murmurar contra Moisés. E chorar até, pedindo carne. E Moisés começou também a chorar diante do Senhor e dizer: Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Para ter que carregar esse povo no colo como se fosse uma ama que carrega os seus filhos nos braços. O que eu vou fazer? Onde eu vou arrumar carne para esse povo comer? São 600.000 homens de pé. E o Senhor disse para ele: escolhe 70 homens e traz até a tenda da congregação. Eu vou tirar do teu espírito e vou derramar sobre eles, para que eles possam ajudar você
a conduzir o povo, a controlar o povo, né? Para eles ser líderes e supervisores do povo. E fala para o povo que eu escutei, que eu ouvi, que eu vi, e que eu vou dar para eles carne. Eles querem carne, eles vão comer carne. Não vai comer nenhum, nem dois, nem quatro, nem cinco, nem 10, nem 20. Vão comer o mês inteiro, até sair pelos narizes, até se enfastiar. Quando o Senhor falou isso, Moisés falou, mas como, Senhor? Aonde iria encontrar tantos animais, vacas, rebanhos, ovelhas? São 600.000 homens. Aonde vamos encontrar tanta carne para esse povo? Ou será que o Senhor ia mandar todos os peixes do mar para eles comer o mês inteiro? E o Senhor disse para ele, estaria limitado o poder do Senhor? Agora mesmo verás a minha palavra, se ela se cumpre ou não. Não é impossível para Deus. Só que o povo, eles estavam o quê? Coando mosquito, né? Engolindo camelo. Eles queriam carne. Eles não estavam satisfeitos com o Senhor, o que Deus estava preparando para eles, eles queriam mais, eles queriam carne, eles queriam, porque é isso, irmão, as pessoas hoje em dia querem, a carne se diz respeito às coisas carnais dessa vida, as coisas que se diz respeito à carnalidade. Então as pessoas hoje, eles querem se encher de carnalidade. Era isso que o povo queria, por isso que o povo pedia, e eles estavam desprezando aquilo que Deus dava. E é isso que muitos fazem, desprezam aquilo que Deus lhe dá. E eles querem carnalidade, eles querem os camelos, querem encher o estômago de carnalidade. Os camelos, né, estão ali engolindo, como fala, coando os mosquitinhos, e engolindo a carnalidade. Quantas pessoas que vivem vida de carnalidade, vida de sedução, vida de paixão, vida de mentira, de engano, de falsidade, mas eles querem dizer que é povo santo, que é um povo puro, que é um povo que guarda a santidade, que guarda os princípios, que guarda isso, que guarda aquilo, mas não guarda coisa nenhuma, vive uma vida de engano. E o Senhor disse, vocês querem, então vocês vão ter o que vocês querem. E vocês vão ver o meu poder, não vai ter um dia só não, é um mês inteiro, até vocês se enfastiar. Que coisa terrível, irmãos. Quando a pessoa se deixa se levar pela carnalidade. Quando a pessoa deixa sua carne dominar o seu ser. E quer, na sua hipocrisia, demonstrar uma santidade. Na sua aparência, nas suas vestes. No seu comportamento, somente aparência, mas de santidade não tem nada. É um túmulo cheio de imundície. Números capítulo 11, versículo 31 a 34. Então soprou um vento, mandado pelo Senhor, o qual trouxe codornizes do lado do mar, e as espalhou numa extensão de quase um dia de marcha, de um lado e do outro do acampamento, ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Então o povo se levantou todo aquele dia, toda aquela noite, todo o dia seguinte, para colher codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homens. Então as estenderam para si ao redor do acampamento. Quando a carne estava entre os seus dentes, antes que fosse mastigada, acendeu-se a ira do Senhor contra o povo e o feriu com uma praga muito grande, pelo que se chamou aquele lugar Quibrote Tavá, porque ali foi sepultado o povo que desejou outro alimento. Então, quer mostrar tanta santidade na sua alimentação, né?
Ai, cuidado, cuidado, senão eu vou engolir o mosquitinho, cuidado, cuidado, senão esse mosquitinho vai me fazer impuro. Mas desejando as carnalidades, desejando as coisas perversas dessa vida, desejando as coisas que são abomináveis, detestáveis ao Senhor. O Senhor se irou e permitiu a praga no meio do povo, que foi uma mortandade de pessoas cometida com aquela praga. Então, a carnalidade, os desejos carnais, os desejos impuros. Tem pessoas que se assentam no púlpito, tem ministério, tem pessoas que eles têm posição, têm nome, têm renome, é graduado, mas tem uma vida de pornografia, tem uma vida imoral, tem uma vida nas escondidas, nas ocultas, nas caladas da madrugada, nas coisas obscenas. E depois quer exigir tanto dos outros, quer colocar um peso em cima das costas dos outros, sendo que nem ele mesmo é capaz de carregar. Quer mostrar que tem uma santidade, que tem um contato com Deus, que fala diretamente com Deus, mas tem uma vida imoral, nos desejos malignos, nas práticas indecentes, nas práticas que são impuras, ilícitas. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, em que nós possamos servir a Deus com verdade, com sinceridade, com retidão, com santidade sim, mas não uma santidade falsa, mentirosa, somente externa, mas que a nossa santidade possa começar de dentro para fora, e que nós possamos ter do Espírito Santo uma grande transformação. 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 a 13 e também o 15. O Senhor enviou a Natã a Davi. Entrando ele na presença de Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão a pequena cordeira que comprara e criara, e que em sua casa crescera com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço. Ele a tinha como filha. Chegando um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado, para dar de comer ao viajante que viera a ele. Em vez disso, tomou a cordeira do pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, digno de morte é o homem que fez isso. Pela cordeira restituirá o quádruplo, porque fez tal coisa e não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. Também te dei a nação de Israel e te daria muito mais. Por que desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com ela à plena luz do dia. Tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel, e à plena luz do dia. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor,
Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Como, porém, com este efeito deste lugar, a que os inimigos do Senhor blasfemem, o filho que te nasceu morrerá. Que hipocrisia de Davi. Natã chegou contando uma parábola, falando que existia um homem pobre e existia um homem rico. Chegou um viajante na casa do rico, e aí o rico, em vez de pegar daquilo que ele tinha, foi na casa do pobre e pegou a única cordeira que o pobre tinha e fez aquela cordeira para dar ao viajante que chegou na sua casa. Quando Natã relatou, essa história a Davi se irou e disse: como pode uma pessoa ser assim, tão sem misericórdia, tão sem compaixão? Como pode? Essa pessoa é digna de morte. E ele ainda diz mais ainda: tão certo como vive o Senhor, quer dizer, ele jurou, ele fez um juramento. Tão certo como vive o Senhor, onde já se viu fazer uma coisa dessa? Essa pessoa é digna de morte. Foi só ele determinar a sentença que Natã falou: pois é, este homem, Davi, este homem é você. Você é o homem rico que pegou a cordeira do homem pobre. Na hora que Natã falou, Davi tomou como que um susto, ele se abalou. Se abalou por aquilo que Natã disse. Aí ele confessou: eu pequei, Senhor. Natã falou assim: olha, você matou Urias com a espada dos filhos de Amon. E se isso fosse pouco, você ainda tomou a sua mulher como sua mulher. E você acha que isso é coisa pouca? Sendo que você era rei de Israel, tinha tudo. Tudo quanto eu te dei, mulheres, poder. Se você quisesse mais, o Senhor teria te dado. Mas agora você não contentou com o que você tinha e foi tirar a única cordeira, que era uma única esposa que Urias tinha. Ele tinha tantas concubinas, mulheres, e Urias só tinha uma. E ele ainda determinou a morte de Urias. Como é hipócrita. Irmãos, como o ser humano usa de hipocrisia. Não foi só Davi, não. Qualquer um de nós podemos realmente ser hipócrita. Quando tentamos abafar o nosso pecado, esconder o nosso egoísmo, e massacrar os outros. Ele disse: esse homem é digno de morte. Eu juro pelo Senhor que esse homem vai morrer. Porque é fácil condenar os outros. Quando nós temos que lançar condenação contra alguém, é muito fácil. Mas ver as barbaridades que nós praticamos, os horrores. Ah, não, misericórdia, Senhor. O Senhor tem que ter misericórdia comigo, porque eu sou santo, 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 santo. Natã, ele disse: o Senhor perdoou o seu pecado, você não vai morrer. Só que não vai ficar barato. Você vai ter que pagar. Dentro da sua própria casa, o Senhor vai restituir o mal que você fez. Vai brotar dentro da sua própria casa, dentro dos seus próprios descendentes. Você vai pagar 4 vezes mais. Porque era isso que ele tinha falado. O homem é digno de morte. E pela cordeira ele teria que restituir 4 vezes. Então o Senhor perdoou, ele não morreu, mas que ele pagou, ele pagou. E Natã disse: a espada jamais vai se afastar da sua casa. Que hipocrisia! Como nós somos hipócritas, irmão, em condenar as pessoas.
Como somos hipócritas em falar, olha como que fulano caiu, como que fulano fez isso, como que fulano... Barbaridade. Mas só Deus conhece o profundo de cada coração, os pensamentos que passam em cada mente, os desejos que cada um sente, o olhar maligno que cada um tem. Davi foi muito hipócrita. Só que quando ele foi desmascarado, ele viu que a maneira que ele tinha de fazer era se humilhar diante de Deus. A sorte é que ele se humilhou diante do Senhor. Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta faz que o unguento do perfumista exale mau cheiro, da mesma forma um pouco de insensatez pesa mais do que a sabedoria e a honra. Então, por isso os fariseus tinham maior cuidado contra o mosquito, contra a mosca, para não pousar, para não engolir, para não sentar nos alimentos. A higiene se faz necessário, sim. Mas Jesus queria abrir os olhos deles, que não era só cuidar da aparência, não, era cuidar do interior do coração também. Porque Jesus mesmo disse: aquilo que entra na boca desce até o estômago e depois sai fora. Mas aquilo que sai do coração contamina o homem, porque são as coisas bárbaras dessa vida, são as coisas desagradáveis a Deus, são as coisas abomináveis, impuras. Mateus capítulo 27, versículo 1-10. De manhã, todos os principais sacerdotes, os líderes religiosos do povo, decidiram matar Jesus. Amarrando, levaram-no, entregaram ao governador Pilatos. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e líderes religiosos, dizendo: pequei, pois traz sangue inocente. Eles, porém, responderam: o que nos importa? Isso é contigo. Então ele jogou no templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. E os principais dos sacerdotes, pegando as moedas de prata, disseram: não é permitido colocá-las no cofre das ofertas, pois é preço de sangue. Depois de se reunirem, compraram com elas o campo do oleiro para a sepultura dos estrangeiros. Por isso aquele campo até o dia de hoje tem sido chamado campo de sangue. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas, preço em que foi avaliado pelos filhos de Israel, e os deram pelo campo do oleiro, conforme ordenou o Senhor. Que coisa terrível. Os principais sacerdotes, os líderes da lei, estavam reunidos para matar Jesus. Imagine. Os líderes religiosos, os santos, tudo ali com o seu quipá, tudo os trajes, numa reunião, como vamos matar Jesus? E Judas chegou, jogou para eles as 30 moedas de prata e disse: eu me arrependi de ter entregado sangue inocente. Eles disseram: ó, tô nem aí, isso é problema de você, você já entregou Jesus, agora não tem mais volta. Agora ele vai morrer. Agora ele está na nossa mão. Agora nós temos o que nós queremos, a morte de Jesus. Aí quando Judas jogou as moedas para eles, aí eles: essas moedas é contaminada. Essas moedas não pode colocar no cofre das ofertas, porque as ofertas são puras e essas moedas são contaminadas, porque essas moedas é preço de sangue. Como é hipócrita. Quer dizer que as moedas tinham mais valor do que o próprio Jesus.
Eles estavam decididos matar Jesus. Estavam preocupados. Oi, não pode colocar as moedas no galopiaço. Ai, não pode colocar lá, sabe por quê? Porque é preço de sangue. Ai, vai contaminar. Ai, essas moedas. O que vamos fazer com essas moedas? Ai, muita contaminação. Reuniram entre eles e compraram o campo do oleiro, que era um tipo de um cemitério para indigentes. Com aquelas moedas, porque aquelas moedas não poderia colocar ali no cofre. Mas matar Jesus eles podiam. Acabar com a vida de Jesus eles podiam. Aí não era pecado. Matar Jesus não era pecado. Matar Jesus, eles estavam na lei, eles estavam cumprindo a lei de Moisés. Agora, colocar aquelas moedas no cofre, muito pecado. Então é muita hipocrisia, irmãos. É muita hipocrisia. É muita coisa que dá até mal-estar. Aceitam quantas coisas erradas, né? Não tem misericórdia do órfão, da viúva, do pobre, do necessitado. Não tem misericórdia do desempregado. Não tem misericórdia desse, daquele outro. Mas demonstram a santidade da santidade. Então, como o mosquitinho faz questão de coisinhas mínimas, faz questão de coisas que aparentemente não significam nada. E atrás disso, engole camelos inteiros, sujeiras absurdas. Pessoas que viviam uma vida no ministério, trabalhando, e pregando, e fazendo cruzada, isso e aquilo, e praticando práticas indecentes, práticas que é totalmente fora dos padrões. E tá tudo bem. Então, engolindo ali, misericórdia. Mosquitinho tem que ser coado, não pode passar. Mas o camelo dá para engolir, dá para encher o estômago. E os olhos do Senhor estão contemplando essa geração de pessoas hipócritas, de pessoas que querem demonstrar a sua santidade, de pessoas que quer ser mais puro do que todo mundo, pessoa que quer dizer que já está lá no céu, pessoa que quer dizer que o céu é dele e que os outros tudo vão para o inferno, que só ele é capaz de se salvar e os demais não podem ter salvação. Mas só Deus sabe a sujeira que anda dentro dessas vidas. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 12 a 22. Quando já era dia, os judeus fizeram uma conspiração e juraram que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Era mais de 40 os que armaram essa conspiração. Esses foram falar com os principais sacerdotes e presbíteros e disseram: juramos sob pena de maldição a não provarmos nada até que matemos Paulo. Agora, pois, vós e o sinédrio pedi ao comandante que o traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de sua causa. Antes que chegue, estaremos prontos para matá-lo. O sobrinho de Paulo, porém, sabido da cilada, entrou na fortaleza e avisou Paulo. Paulo chamou a si um dos oficiais e disse: leva esse jovem ao comandante, ele tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, levou ao comandante e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, pediu-me que te trouxesse esse jovem que tem alguma coisa para dizer-te. O comandante tomou-o pela mão e em particular perguntou-lhe: que tens que me contar? Disse ele: os judeus combinaram pedir-te que amanhã leves Paulo ao sinédrio,
como que tendo de tirar dele mais detalhes sobre o caso. Mas tu não te deixes levar, porque mais de 40 homens, entre eles, lhe armaram cilada, os quais juraram sob pena de maldição, não comer nem beber até que o tenha morto. Agora estão prontos, esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o jovem, ordenando-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. Tomando os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, levaram-no de noite a Antípatre. Paulo foi enviado a Cesareia. Que coisa terrível, irmãos. Mais de 40 judeus jejuando, não comendo, nem bebendo, sob maldição de que se eles comessem ou bebessem antes de matar Paulo, era maldito. Então, eles estavam reunidos em jejum. 40 judeus em jejum. Forçado. Para que Paulo fosse morto. Que hipocrisia, né, irmãos? Que hipocrisia. É por isso que nem todo jejum é agradável a Deus. Tem pessoa que diz que jejuma, que ora, que isso, que aquilo, mas faz oração contrária para o seu próximo. Pede a destruição do seu próximo. Deseja o mal para o seu irmão. Esses 40 homens, sob pena de maldição, eles estavam em jejum completo. Para ver, até que vissem a morte de Paulo. Eles combinaram entre si. Nós não vamos comer enquanto Paulo não morrer. Que coisa terrível, irmãos. E ainda no mundo que nós vivemos hoje, nos dias atuais, existe pessoa que faz campanha, que ora, que jejua, que diz que estão buscando a Deus para que algo aconteça na vida daquele e daquele outro, desejando mal. Mas o sangue de Jesus Cristo há poder. Que Deus venha nos livrar desses hipócritas, dessa hipocrisia. 2 Pedro capítulo 3, versículo 17 a 18. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e deixai a vossa firmeza. Então, Pedro exortando, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens perversos sejais juntamente arrebatados e deixai a vossa firmeza. Então, se cuida. Se cuida porque é muito hipócrita. A hipocrisia toma conta de muitas pessoas. E não é porque você vê por fora, parece ouro, que realmente é ouro. Não é porque você vê, ai, fala bonito, prega bonito, canta bonito, tem roupa de crente, tem linguajar de crente, mas tem um coração distante do Senhor. Vive na perversidade. Pedro disse, amado, guarda de que pelo engano dos homens perversos, porque muitos vivem uma perversidade no seu interior, escondido, camuflado debaixo da santidade. Com isso eu não quero dizer que Deus não nos exige santidade. A palavra do Senhor diz, sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. E sem santificação ninguém verá a face do Senhor. Mas tem pessoa que ele quer mostrar uma santidade hipócrita, uma hipocrisia, que realmente o que tem ali dentro é casca, é sujeira. Antes crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como até o dia da eternidade. Amém. Então cresça na graça, cresça no conhecimento de Deus e não se deixe se levar por pessoas que só tem engano, só tem mentira e só tem fantasia. 1 João capítulo 4, versículo 6. Nós somos de Deus
E quem conhece a Deus nos ouve, mas aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Então, o espírito da verdade, o espírito de Deus, e o espírito do erro é o espírito do engano, o espírito do diabo. E a Bíblia fala, se possível fora, enganaria até os escolhidos de Deus. Como enganar os escolhidos de Deus? Se fazendo um escolhido de Deus. Se misturando no meio de nós. Né? Demonstrar ser um de nós. Judas, versículo 8. Contudo, semelhantemente também, estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam da dignidade. Então, Judas falando dos falsos mestres, que contaminam a sua carne. Coa ali um mosquitinho, umas coisinhas mínimas, umas coisas que nada que vê, e está engolindo os camelos da carnalidade. Judas, versículo 18 a 21. Os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo os seus desejos impuros. São estes os que causam divisões, são sensuais, não têm o espírito, edificando-vos, porém, amado, na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então, a palavra fala que nos últimos tempos haveria escarnecedores, andando segundo os seus próprios desejos, malignos, sensuais, demoníacos. Então, vigia, vigia. A Bíblia está nas tuas mãos e você pode ler ela, meditar nela, e ela vai te ensinar toda a verdade. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. E não entrará nela coisa alguma impura, nem que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então lá não vai entrar abominação, não vai entrar engano, nem mentira, nem hipocrisia, mas aqueles que são inscritos no livro da vida do Cordeiro. Oséias capítulo 6, e o versículo 6 a 7. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles transpassaram o concerto como Adão. Eles se portaram aleivosamente contra mim. Então o Senhor quer misericórdia, não quer sacrifício de tolo, não quer hipocrisia, não quer exigir o mundo e o fundo e na verdade não ter uma vida com Deus. Os fariseus eram zelosos das tradições humanas, nos mínimos detalhes, mas roubavam as viúvas, desamparavam os órfãos, cometiam inúmeras injustiças, não usavam de misericórdia nem amor, não tinham compaixão ao próximo. Então era hipócrita. Então que o Senhor nos ajude e que essa palavra, o Espírito de Deus, possa falar mais ao seu coração e que Deus possa nos alcançar graça, que, como Jesus disse, condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Então, não seja extremista, nem no mínimo e nem no máximo, mas seja temperado, seja agradável a Deus, seja uma coisa firme na presença do Senhor. Nem o extremismo, porque em todas as áreas, o extremismo, tanto no mais para cá como no mais para cá, vai esticar e vai arrebentar. Mas seja conforme a graça de Deus, vivendo uma temperança, vivendo um controle, procurando uma santificação, mas com honestidade, não com hipocrisia. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu te convido para orar em nome do Senhor. Vamos fazer um instante de oração? Senhor, essa foi a palavra que o Senhor me permitiu. Senhor, que o Senhor possa alcançar aqueles que estão ouvindo essa palavra. E que teu Espírito possa falar mais
e que o teu grande amor possa se manifestar em cada vida. Senhor, tu conhece aquele que está passando por necessidade, aquele que está passando por momentos difíceis, aquele que está passando por algum problema, alguma enfermidade. Entra nas causas, Senhor, dê a solução, dê a libertação e a transformação. Faça uma grande obra, alcança aqueles que estão vendo agora, Senhor, essa live, aqueles que vão ver depois os vídeos. Senhor, alcança cada um, pelo amor do seu nome, no nome de Jesus. Amém? O Espírito de Deus me revela uma pessoa que você está muito preocupado. A sua preocupação tem sido tão grande que você, às vezes, acorda pela madrugada e perde o sono, não consegue dormir de tanta preocupação. Você tem entrado até em desespero. E o Senhor manda dizer, aquieta o teu coração, confia que o Senhor tem providência para a tua vida, para você crer que o Senhor fala contigo. Você chorou muito aos pés de Jesus. E você disse, Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, concede o desejo do meu coração e me alcança essa vitória. Então o Senhor manda você tomar posse e receber pela fé, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você tem sido punido, né? Por atos que você tem praticado. E as pessoas têm usado num extremismo muito grande contra a sua vida. E você tem sentido assim, tão entristecido, tão magoado e tão machucado. E o Senhor, Ele manda dizer que Ele está disposto a trabalhar na sua vida e a te conceder graça para te fazer vencedor. O Senhor manda dizer assim, olha para mim e busca a minha face, porque vou eu, alabassuri candaramachuri alamanai, te fazer mais do que bem-aventurado, alabassuri aramanagassorecai, porque vou eu te dar, alai choreganagasorecai, para tu dar a volta por cima e vencer toda essa peleja, alabassuricai. Alabassurianda. Você já tem se humilhado diante do Senhor, você já tem confessado, mas tem sido muito difícil para você. E o Senhor te estende a mão e Ele quer te ajudar. Receba em nome de Jesus. O Senhor me revela uma criança que tem passado muito mal, tem vomitado bastante, tem sentido muita dor na barriga, alabassurica, alabanai. Alabassurica, e o Senhor está dando uma grande libertação. Alamanagassuriana, para saber que é essa criança, alabassuricanda arabassou, arabachuri alamanai. Essa criança chorou tanto que chegou a dormir, alabassuriana, alamassurica. Receba de Deus essa libertação em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você está desempregado, você está pedindo uma porta aberta para o Senhor. E o Senhor manda dizer assim, que a porta que Ele abre, ninguém fecha. E Ele tem porta aberta para ti. Receba do Senhor, para você crer que o Senhor fala contigo. Você pediu ajuda para um amigo e ele te desprezou e te humilhou. Alabassuricai. Receba de Deus. Deus tem vitória para a tua vida. Alabassuricai. O Senhor me revela uma pessoa que você se sente esmagado, com tanta luta, com tanta dificuldade. Você muitas vezes não tem nem força mais para orar. Às vezes você não consegue nem orar, nem falar palavras, você só geme e chora. O Senhor manda dizer que Ele tem ouvido e Ele tem contemplado as suas lágrimas. E o Senhor vai fazer uma grande obra na sua vida. Alabassore calamanai. O Senhor diz assim, alabassurianda, volta para a minha presença, para os meus caminhos, alamanai, porque tu tens se afastado, alabassurianda, alamanai, e tu tens se envergonhado, e muitas das vezes tu tem vontade de ir para a igreja, mas tem muita vergonha, sente muita vergonha. O Senhor, Ele quer te ajudar, e o Senhor quer te socorrer. Receba de Deus, em nome do Senhor, alamanai, olabassuricai. O Senhor diz que está estendendo a mão. Várias pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus. E Deus vai fazer algo novo. Deus vai entrar com providência. Receba a alabaçurianda pela fé em nome de Jesus Cristo. O Senhor me revela uma pessoa que você ouviu na palavra, você chorou muito. E você falou, Senhor,
eu preciso a minha bênção. Senhor, eu preciso que o Senhor cura o meu interior. Alabassurianda, o Senhor está derramando bálsamo e o Senhor está te dando, alabassurianda, alamanai, um renovo espiritual. Receba do Senhor, em nome de Jesus Cristo, alamanai, oramandaragasore calamanai. Senhor, me revela uma pessoa que você fez um voto ao Senhor, que você seria fiel ao Senhor, alamanai, com aquilo que você tem, com aquilo que Deus tem te dado. Alabassure calamanás, alabachúria. E o Senhor manda dizer assim: fique em paz, porque o Senhor proverá. E o Senhor vai fazer algo tão glorioso. Alamanai, vai haver mudança no seu trabalho. Alabassurianda, e o Senhor vai te exaltar. Receba de Deus, em nome de Jesus. Alamassou. Arabachuri canda alamanai. Alabassuri cai. O Senhor me revela uma pessoa que você sente vontade de sair. Você sente vontade de sumir, de sair da sua casa, de ir embora, de abandonar tudo, de chutar o pau da barraca. Mas você tem olhado e você tem visto que você não pode fazer isso, porque você precisa vencer essa provação. Alabassuri calamanai. Mas você tem falado: Senhor, há momentos que me falta força, há momentos que eu não tenho condições nem de continuar. O Senhor está te alcançando graça. E o Senhor está entrando com providência. Receba, alabassurikai, alamanai. O Senhor me revela uma pessoa que você foi trocada por uma outra pessoa. E você foi abandonada, alabassurikai. E você tem uma mágoa muito grande no seu coração, um sentimento, uma tristeza profunda, alabassurikai. E o Senhor está descendo com uma cura para o seu coração. Porque o Senhor diz que Ele vai fazer uma obra gloriosa. E Deus ainda vai te honrar na vida sentimental. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que você pensou em tirar a sua vida, Lamanai. Porque você não vê saída, você não vê condição de nada. Tudo que você tenta fazer, você vê que não dá certo. E o inimigo tem falado muito na sua mente para você tirar a sua vida. Mas o Senhor está repreendendo esse laço maligno e o Senhor está transformando o seu interior. Receba pelo poder desta palavra, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa, Labassurianda, Oricalamanai, que você pede muito a Deus para entrar com providência na vida da sua nora, porque você sabe que ela está passando por uns momentos difíceis de enfermidade. Alabassurikai. E o Senhor está visitando a sua nora, está entrando com a libertação. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo, a última vez que você viu ela, você falou: eu vou apresentar a Deus em oração. Receba em nome de Jesus. Alabassuricanta. Orecalamasturianda lamanai. Oriagalabashuricandaramanai. O Senhor me revela uma pessoa que você tem vontade de estar junto na igreja, estar com o povo de Deus, estar unido, mas você sente muito desprezo. Você sente que as pessoas olham para você com desprezo. Você se sente muito desprezada, Alabassurikai. Orabashurikai. O Senhor, Alamanai, Ele está repreendendo este complexo, essa dor dentro do seu ser, Alamanai. E o Senhor vai prover, Alabassurianda Lamanai, um lugar maravilhoso para você poder, Alabassuriandaramanai, servir a Deus. O Senhor está provendo pessoas, Alabassurianda Lamanai, para estar junto com você e te apoiar na sua carreira ministerial. Receba de Deus, em nome de Jesus. Alabassuricalamanai, Alabaxarabadai. Tem uma pessoa que o inimigo usou alguém para te desafiar, para te criticar, para te humilhar, para falar coisas horríveis para você. E o Senhor está desfazendo a obra do inimigo. E o Senhor está entrando com providência na sua vida. E o Senhor está convertendo a maldição em bênção. Receba do Senhor, em nome de Jesus. Tem uma pessoa que você está pedindo para o Senhor entrar com a providência no seu lar e multiplicar o seu pão, porque você tem passado muitas necessidades e o Senhor está
entrando com providência e o Senhor vai te alcançar a vitória. Receba em nome de Jesus. Tem uma pessoa que o Senhor fala para você orar, para você clamar, para você descer na oração, porque Deus quer revelar mistérios na sua vida. Alabassurianda lamanai. Para você entender que o Senhor fala contigo, você teve uma visão. E nessa visão, você viu um clarão muito forte. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa que está passando por uma tempestade muito grande. As coisas estão indo cada vez a pior. E você vê que o vento está forte. E você não acha saída. Alabassura e cai. O Senhor, Ele vai acalmar a tempestade, o vento e o mar. E o Senhor vai te dar uma grande resposta. Receba de Deus, em nome de Jesus. O Senhor me revela uma pessoa, que dentro da sua casa tem uma pessoa de idade. Uma pessoa bem de idade. E essa pessoa tem estado muito doente. O Senhor está visitando. E o Senhor está tocando. Alabassura e cai. Receba em nome de Jesus. Para você ter certeza que o Senhor fala contigo. Você falou, Senhor, tem misericórdia. Eu não aguento ver o sofrimento dela. Receba em nome de Jesus Cristo. Alabassuriano. Alamanai. Tem uma pessoa que tem falado, Senhor, Tu és aquele que transformou a água em vinho. Por que o Senhor não transforma o meu marido? Por que o Senhor não faz na vida dele? O Senhor manda dizer assim, tudo é possível àquele que crê. Continua clamando, buscando ao Senhor. Faz a tua parte e Deus vai te ajudar. Deus vai te alcançar a vitória. Receba do Senhor em nome de Jesus. Tem pessoas que estão sendo tocadas por Deus. Deus está visitando sua casa. Deus está visitando sua família. Deus está entrando com providência no seu trabalho. Receba em nome de Jesus. Amém? Tem alguém nessa oportunidade que quer aceitar Jesus? Levante a sua mão juntamente comigo. Ora dizendo assim, Senhor Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida e me dá força para te servir. Tem alguém que está parado, afastado dos caminhos do Senhor e deseja retornar à presença de Deus? Levante a sua mão e ora juntamente comigo, dizendo, Senhor, eu me reconcilio contigo. Perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, me dá força para te servir, me segura nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos, Deus abençoe aqueles que estiveram comigo até agora ouvindo a palavra de Deus. Deus abençoe aqueles que vão ouvir depois os vídeos, em nome do Senhor. Você que ainda não conhece meu canal no YouTube, visita Momentos com Deus, Pastora Anete, e seja agraciado pela palavra de Deus. Ali tem vários vídeos que nos ensinam muito a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe, um forte abraço. Eu oro por vocês e vocês oram por mim. E juntos vamos caminhar na presença de Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém?